Salve, salve! Vamos nessa? Conhecendo um pouquinho aqui sobre perímetro. Claro, né? A gente vai trabalhar aqui essa relação das figuras planas, esse conceito inicial de perímetro, né? Então venha comigo, professor Jadiel Vaz, para a gente entender como funciona aqui essa ideia de perímetro. Ó, perímetro é a soma dos lados de um polígono, certo? Só que quando a gente fala que essa ideia de perímetro, o que a gente está, né, trabalhando aqui, ó, com a parte externa. Então, é a parte externa do polígono. Ou seja, quando a gente fala de parte externa, a gente está falando sobre o quê? Sobre a borda, né? Sobre o contorno do polígono. Então, ó, a borda, o contorno do polígono. Perfeito? Então, parte externa, borda, contorno de um polígono. Por exemplo, ó, a gente tem aqui um triângulo. Perfeito. Então, assim, ó, quer dizer o seguinte, que perímetro aqui, ó, a gente pode dizer que é a soma dos lados desse triângulo. Ou seja, ó, perímetro aqui vai ser, ó, a medida AB, ou seja, o segmento AB aqui, mais BC, né? Quanto mede esse segmento BC, o valor da medida aqui, mais CA, ou AC, né? Tanto faz aqui. Então, nesse caso aqui específico, ó, o perímetro. Então, veja o seguinte, ó, essa medida AB aqui, ó, esse segmento, esse contorno, essa borda AB aqui vale quanto? Vale 10 mais BC. Então, quando a gente observa aqui, ó, também tem um contorno, uma borda aqui, ó. Então, essa borda BC vale 12 mais CA, novamente, a gente percebe o que? Um outro contorno, ó, é a parte externa aqui da figura. Então, mais uma borda aqui que mede 8 metros. Perfeito. Somando, o que a gente vai obter aqui, ó? 20, 30 metros. Ó, então quer dizer que o perímetro dessa figura é igual a 30 metros. Perfeito? Então, perímetro, ó, perímetro. Então, a gente está falando da parte externa, do contorno, da borda. Perfeito? Beleza? Ok. Vamos lá. E nesse caso aqui, ó, a gente também tem, né, um outro polígono aqui. A gente tem um retângulo, né? Faltou só destacar aqui que esses ângulos aqui, ó, de 90 graus, né, para fechar aí, para caracterizar o retângulo, né? Então, na verdade, é um quadrilátero. E nesse quadrilátero, o que a gente está sabendo aqui, ó? Que AB é paralelo a... Então, AB é paralelo a CD, ou seja, esse lado e esse lado aqui, ó, tem a mesma medida, tem as mesmas medidas, né? Isso, ó, tem, os dois lados aqui têm as mesmas medidas. Se esse lado mede 10 metros, esse lado aqui que é paralelo tem a mesma medida, também vai medir 10 metros, ok? Agora, ó, AD, que é esse aqui, ó, AD e BC também são paralelos. Essas duas barrinhas quer dizer paralelos, né? Que esses segmentos aí são paralelos. Ok, então tem a mesma medida. Então aqui também mede 15 metros. Perfeito? Beleza? Então assim, ó, perímetro não é a soma dos lados, então nesse caso aqui, ó, a soma, não é isso, dos lados. Ok, então aqui a gente vai ter o seguinte, ó, a gente vai pegar o segmento AB mais o segmento BC mais o segmento CD mais o segmento DA, ok? Perfeito? Então, ó, representando os valores aqui, teremos o seguinte, ó, 10 mais 15 mais
10 mais 15, ok? Observa, ó, então, cada medida aqui corresponde ao segmento. AB, ó, então, segmento AB, 10. Depois, BC, 15, ó, a medida de BC é 15. CD, ó, o próximo lado, 10, não é isso? E DA, o próximo contorno, a próxima borda aqui, 15. Perfeito, então. Logo, teremos o seguinte, que perímetro aqui vai ser igual a quanto? Ó, a 30 mais 20, 50. Então, 50 metros. Então, o perímetro dessa figura aqui corresponde a 50 metros, ou seja, a parte externa, o contorno, né? Então, é como se você saísse, ó, caminhando do ponto A, né? Isso, ó, você vai caminhando e vai contornando a figura, segue caminhando, vai contornando até retornar ao ponto A. E aí, nesse percurso, você vai percorrer quanto? 50 metros, ou seja, o perímetro é uma volta completa aqui, ó. Na verdade, é uma volta completa aí por esse contorno, por essa borda da figura. O professor, e agora? Agora essa figura aqui tá toda estranha, toda, né, diferente aqui. Mas é a mesma coisa, ó. Perímetro é a soma dos lados, ou seja, só que a gente está lembrando que quando a gente fala aqui, ó, né, esses lados aqui, a gente está referindo que a parte externa, não é isso? Então, ó, a parte externa, ou seja, borda, não é isso? Ó, contorno, beleza. Ok, então vamos nessa. Então vamos lá, vamos observar aqui, ó. Se a gente pegar aqui, vamos pegar o seguinte, ó, que a gente marca o ponto aqui, né? Isso, você está aqui e começa a andar. Então, vamos lá. Então, assim, ó, o perímetro aqui vai ser o seguinte, ó. Então, deslocando aqui, quanto? 10, né? Então, igual, perímetro igual. Então, esse primeiro deslocamento, 10. Aí chega nesse ponto, aí desloca, ó, até aqui, mais quanto? Mais 15. Então, mais 15. Desloca até aqui, ó. Então, desloca até aqui. Então, veja quanto, ó. 10, 15, mais 6. Mais 6. Aí, ó, continua deslocando, vem até aqui, percorre mais 7. Então, ó, até aqui você andou mais 7 metros. Pronto, desse ponto até aqui você vai ter que percorrer, vai ter que andar, deslocar mais 4 metros. Perfeito? Aqui deslocou mais quanto? Mais 10 metros, ó, mais 10 metros. Chegou aqui, deslocou mais 3 metros. E daqui para aqui, para fechar, professor, não tem a medida aqui, está faltando um número. Então quer dizer que eu não vou usar, não vou somar. Não, a gente vai descobrir esse valor, ok? Ó, se a gente pegar aqui, traçar aqui, ó, uma reta paralela, lembra o que a gente falou? Que a reta paralela, aqui, ó, quando a gente fala essas retas, coloca essas retas paralelas, tem a mesma medida, não é isso? Então tem a mesma medida. Então se a gente observar aqui, o que a gente pode determinar? Ó, que isso aqui é 10 metros. Então, quer dizer que isso aqui também é 10 metros. Ô, professor, mas tem uma outra parte aqui, ó, tem essa outra parte aqui, exatamente. Se essa parte ali corresponde a 10 metros, essa parte aqui vai ter que corresponder a quanto? Ó, veja que aqui corresponde a 10 metros. Não é isso? Esse lado é paralelo a esse lado, ó. Esse lado é paralelo a esse lado, então 10 metros. Perfeito. Isso aqui é paralelo a isso aqui. Só que aqui, se aqui tem 10 metros, veja que o comprimento todo, esse deslocamento todo aqui, ó, é de quanto? De 15 metros. Daqui até aqui você está percorrendo 15 metros. Se esse pedaço azul corresponde a 10 metros, esse pedaço laranja aqui vai corresponder a isso, exato, 5 metros. Show de bola. 5 metros, porque ó, 5 mais 10. Então quer dizer que esse pedaço aqui corresponde também a quanto? A 5 metros, ó. Então aqui também mais 5. Por quê? Porque esses lados são
paralelos, ó. Esses lados são paralelos, ó. Então, essa partezinha aqui, ó, é paralela a essa outra parte lá superior. E aí, mesma medida, 5 metros. Agora sim. Então, ó, basta o quê? Efetuar a soma aqui que a gente descobre qual é o perímetro aí, ó, dessa figura, de toda a figura. Então, 10, 15, 21, 28, 28, 32, 42, 45, 50. Então, ó, 50 metros. Então, o perímetro aqui, ó, dessa figura toda aqui é de 50 metros. Perfeito? Pronto, a gente determinou aí, ó, o perímetro dessa figura. Então, veja, a figura ela pode ser indireta, né, com todas as medidas representadas. Pode aparecer também, ó, uma situação que desse tipo aqui, ó, dos lados paralelos, só complementar os lados paralelos, como também pode, né, aparecer uma situação desse tipo em que a gente vai ter que, né, traçar aí, redividir, redistribuir para encontrar as medidas desconhecidas. Perfeito? Beleza? Ok, isso aí, show de bola, né? Então, ó, bons estudos!